Irmãos, graça e paz. O Senhor seja poderosamente com o nosso espírito. Gostaria de ler com os irmãos o livro de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versículo 17. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, e Tu és o Deus que sonda todas as coisas. Sonda a nossa mente, sonda os nossos sentimentos, sonda a nossa vontade, sonda profundamente as intenções do nosso coração. O Senhor é que sonda todas as coisas. E temos essa descrição aqui do Senhor mesmo entrando no templo e olhou todas as coisas de forma muito apurada e já não tinha mais nada o que fazer. Por isso pedimos a Ti, Senhor, humildemente, que o Senhor nos ajude a ter os Teus olhos, Senhor, e os Teus ouvidos e o Teu coração, Senhor. E da vida que temos, Senhor, possa nos conduzir a sermos pessoas de fato espirituais, Senhor. Pessoas governadas pelo Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Senhor, nos ajude. Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Com muito... Mas vamos lá. Bons, nós temos lido esses textos durante essas últimas 2 semanas, estamos na terceira, aí com a ajuda do Senhor, e vamos considerar mais algumas coisas de acordo com o tempo que temos, mais ou menos em 50 minutos. Na semana passada nós falamos um pouco sobre esses salteadores que são descritos aqui, que o Senhor mesmo disse que a casa dele deveria ser chamada casa de oração, mas aquelas pessoas que estavam ali transformaram aquela casa e aquela nação num covil de salteadores. Num covil de salteadores, e nós falamos um pouco de que são esses salteadores, dentro daquilo que, pelo menos, tenham compreendido e colocado para os irmãos, que eu sei que não é tudo, tem muito mais coisas para ser explanada, muito mais coisas para ser falada. Na semana passada nós falamos sobre os fariseus, sobre os saduceus e sobre os herodianos. E ao falarmos sobre eles, os fariseus eles têm uma característica muito clara do ensino da palavra, de ser muito escriturístico, de se voltar para as escrituras, mas ao mesmo tempo eles têm também o Talmud, que é um livro à parte das interpretações da palavra de Deus. E coloca as interpretações no mesmo nível da palavra, e aí se tem muitos problemas, porque muitas das interpretações deles não têm a ver com a própria palavra de Deus, e se tornaram pessoas muito duras, muito inflexíveis, se tornaram pessoas legalistas, que eles conseguiam dar o dízimo. Eu não sei como é que consegue fazer isso, só naquele tempo não tinha balança de precisão, mas como é que você consegue dar o dízimo do coentro, o dízimo da hortelã, o dízimo do endro? Como é que você consegue pegar um molho de coentro e colocar aqui na balança e diz, vou tirar 10% para dar ao Senhor? Você consegue? Eles conseguiam, de tão rígidos que eram, mas tão duros que se tornaram e tão inflexíveis com relação à lei. Mas você também tinha os saduceus, que eram pessoas também que estudavam a palavra, mas eram pessoas que rejeitavam poder espiritual, rejeitavam anjos, não criam em demônios, não criam no relacionamento do homem com Deus, não criam em ressurreição, não criam em juízo eterno. Então você também tem um problema sério
e eles divergiam e quebravam o pau com os fariseus. Mas dentre essa turma toda nós ainda temos os seguidores de Herodes, que nós podemos considerá-los realmente como políticos, e o lema da vida deles era paz a todo custo. Eu não preciso saber com quem eu estou fazendo algum tipo de aliança. O que importa é o resultado. E eles apoiaram justamente a dinastia de Herodes. Herodes, aquela pessoa que mandou matar milhares de crianças, quando soube que Jesus nasceu, soube que ele era o rei, através daqueles reis magos, como nós falamos para os irmãos, chamou-se os senhores da lei, eles foram lá e disseram de forma precisa que Jesus ia nascer em Belém, e eles não foram. Herodes, sabendo do assunto, ele disse, se ele vai se tornar rei em meu lugar, eu preciso matá-lo logo e resolver o assunto. Mas o Senhor advertiu, o pai, que o Senhor soberanamente colocou para o seu filho Jesus Cristo, José, em sonho, e de lá eles partiram para o Egito e levaram um tempo lá no Egito. Mas o ódio tomou o coração daquele homem, o coração de Herodes, e ele mandou matar milhares de crianças. Dentre os judeus, você tem uma classe de pessoas que apoiavam Herodes de forma incondicional e a sua dinastia. Aí você tem Arquelau, você tem Filipe, você também tem um outro personagem aí, Antipas. E é esse Herodes Antipas que o Senhor chama ele de raposa, oportunista, esperteza, entendeu? Nas brechas entra para poder fazer a destruição e o que precisa fazer no meio do galinheiro ou na oportunidade que ele tiver para poder matar, roubar e destruir. Faz justamente a obra do diabo. E nós colocamos para os irmãos que nos dias que nós estamos vivendo, nós percebemos que há coisas como essas acontecendo no nosso meio. Fariseus, saduceus e herodianos políticos no meio da Assembleia. Mas não é somente político no sentido negativo, de você se inclinar para alguém que faz o mal e você defende aquela pessoa a todo custo. Você pode também se inclinar para alguém que faz o bem e vai para aquela pessoa a todo custo, entendeu? E não percebe que nós não somos, irmãos, políticos, nós não fomos chamados para defender nada no que toca essa terra. Claro que temos que ter discernimento espiritual, temos que ter as nossas considerações, temos que avaliar tudo o que está acontecendo, porque nós não podemos ser isentos da nossa responsabilidade como cidadãos no que toca a nossa responsabilidade nesse país. Então temos que fazer isso de forma a olhar para a pessoa do Senhor, de maneira que, direcionados pelo Senhor e embasados naquilo que temos nas Escrituras, dentro da nossa condição de país, de nação, de cidadão, escolher aquilo que precisa ser escolhido de acordo com a vontade do Senhor. E nunca, irmãos, fazer o que os judeus fizeram. Eles, os herodianos, se inclinaram para aquela dinastia dos Herodes, entendeu? De forma incondicional, para poder fazer aquilo que eles desejavam fazer de forma política. O Senhor nos guarde. Mas eu gostaria de colocar aqui um tempero que está aqui em Mateus capítulo 12, para que a gente possa continuar ainda falando sobre esses assuntos. Em Mateus capítulo 12, versículo 25, diz assim: Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? O que percebemos que estava acontecendo naqueles dias, e depois aquilo que o Senhor profetizou, através dos profetas, muitos profetas, dizendo que a sua casa ficaria vazia, aconteceu. Você vai ver que mais ou menos no ano 70, o templo é invadido, destruído, e no ano 100 e pouco, um general, parece que o Adriano, vem e destrói completamente a cidade, e aquela cidade que estava no coração do Senhor fica completamente arrasada. Mas para que Satanás tivesse o êxito daquilo que ele desejava fazer,
ele dividiu aquela nação em fariseus, saduceus e herodianos. E ao dividir, é uma estratégia política, é uma estratégia de guerra, e você já viu isso provavelmente nas suas leituras aí, da história ou de geopolítica, coisas que os tiranos fazem, os imperadores fazem, dividem. Para quê? Para enfraquecer, e ao dividir, eles fazem o trabalho de conquistar aquilo que está dividido. Satanás fez isso aqui com a nação de Israel, dividindo eles nessas classes de pessoas, e você vai perceber o seguinte: quando ele tem interesse de destruir aquilo que é objeto do seu alvo de destruição, ele vai fazer com que os fariseus, os saduceus e os herodianos, juntamente com os sacerdotes e escribas, eles se juntam de forma unânime para fazer uma coisa. Sabe o que é? Matarem a pessoa do Senhor. Compreende? Então essa é a estratégia do inimigo. Mas quando voltamos à página, não é isso que eu quero enfatizar, mas quando voltamos lá para o texto de Marcos capítulo 11, o Senhor vai dizer o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração. Cada um de nós, irmãos, que já temos falado que somos casa do Senhor, fomos chamados, vamos traduzir casa de oração, para termos um relacionamento íntimo com a pessoa do Senhor. Um relacionamento tal que nós possamos conhecer o Senhor em oração. E muitos servos do Senhor têm falado ao longo do tempo de que a oração não é para mudar o pensamento de Deus ou o propósito de Deus. Nós não conseguimos isso, e graças a Deus que não conseguimos. Mas a oração é para mudar o nosso coração, conhecendo qual é a mente do Senhor. A oração não é um monólogo que você fala durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, e no final você está cansado e diz: Deus não me falou nada. Então nós precisamos ainda de ter tempo de falar o mínimo possível e esperar que Deus fale um pouquinho, mas o que Deus fala é suficiente para mudar tudo aqui dentro. Isso é o que Deus quer. Minha casa será chamada casa de oração. Ou seja, o Senhor quer que nós nos relacionemos com Ele, de maneira que possamos, irmãos, compreender qual é a mente do Senhor, qual é o interesse do seu coração, de maneira que possamos conhecer as Escrituras não apenas com entendimento, e precisamos entender as Escrituras, mas em cada parte das Escrituras sermos guiados pelo Espírito Santo. Você está lendo as Escrituras e daqui a pouco o Espírito Santo, numa vírgula, ele diz: para. Você já ouviu isso? Para, e não vai para mais lugar nenhum. E para, e você fica 1 semana, 2 semanas, 3 semanas com o mesmo texto. Você lê as Escrituras, mas parece que o Senhor está lhe chamando de novamente para aquele texto ali. O Senhor está chamando a atenção. Por quê? O que o Senhor quer, irmãos, é que nós nos relacionemos com Ele, que nos tornemos de fato uma casa de oração. Entendeu? Um relacionamento vivo com a pessoa do Senhor, de maneira que o Senhor fale na intuição do nosso espírito, de maneira que o Senhor fale na nossa comunhão com Ele e com os irmãos, de maneira, irmão, que possamos perceber o Senhor se movendo aqui dentro, no nosso interior. E para isso, o Senhor fala de coisas exteriores para chamar a nossa atenção no nosso interior. Como falei para os irmãos na semana passada, várias vezes o Senhor entrou em Jerusalém e saiu de Jerusalém e foi para Betânia. E os discípulos começaram a pensar: o que é que o Senhor está fazendo entrando e saindo de Jerusalém? O que o Senhor estava fazendo era aguçando a percepção dos discípulos, e o Senhor mostrando para eles: Jerusalém eu rejeitei. E chega um determinado momento que Jesus diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos ajuntar, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das vossas asas, mas vós não quisestes, mas rejeitastes os profetas, apedrejaram aqueles que te foram enviados, vocês não quiseram a minha visitação, e eles se tornaram um covil de salteadores por conta disso. Porque não foi propriamente no momento que o Senhor veio que eles rejeitaram, mas eles estavam rejeitando ao Senhor ao longo de toda a história. Mas quando o Senhor chama a atenção deles e vai para Betânia, então tem alguma coisa que os discípulos precisam perceber que está acontecendo em Betânia, que agrada o coração do Senhor. Durante o dia,
naqueles 6 dias antes que antecediam a morte do Senhor, o Senhor entrava em Jerusalém durante o dia, saía de Jerusalém no final do dia e ia para Betânia, e quando amanhecia em Betânia ele ia para Jerusalém. Você pode pegar os textos aí, tem vários, a começar do livro de Marcos, e você vai perceber isso claramente. E aí, isso aguça a nossa curiosidade, assim, o que é que Deus quer em Betânia? O que é que o Senhor tem achado em Betânia que não achou em Jerusalém? Eu vou colocar algumas coisas para que os irmãos possam pensar antes de nós lermos o texto lá no livro de Marcos sobre Betânia. Vocês vão dizer que sim ou não, vou precisar da ajuda dos irmãos no que toca a esse assunto. O Senhor Jesus Cristo, vou citar o texto, depois os irmãos, se quiserem anotar, anotam, se quiser pegar o áudio depois, pode pegar, se não quiser, tudo bem, fica aí atento, que o Senhor fale ao nosso coração. Em Mateus capítulo 8, versículo 20, o Senhor diz assim: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aonde ele está falando isso? Em Jerusalém. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, o Senhor diz assim: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Onde é que ele falou isso? Em Jerusalém. Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O Senhor falou isso aonde? Em Jerusalém. Quem não recebeu ele? Os que estavam em Jerusalém. Isso está em João capítulo 1, verso 11. Lá em Isaías 53, que muitas vezes nós cantamos aqui, e recitamos e lemos esse texto, Isaías 53, ele era o desprezado e o mais rejeitado de todos os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Onde é que ele sofreu dores? Onde é que ele padeceu? Onde é que ele foi rejeitado? Onde foi humilhado, ultrajado? Onde é que foi? Em Jerusalém. Em Isaías 48, versículo 18, assim: se o meu povo tivesse me ouvido a mim. Em Jerusalém, eles não quiseram ouvir o Senhor. A multidão que os seguia para poder suprir o seu ventre, a sua barriga. Mas quando o Senhor começava a falar, as multidões, elas ficavam inquietas. E você vai ver várias vezes que depois do Senhor falar às multidões, e algumas vezes falava por parábola, o Senhor chamava os 12 à parte. E em alguns momentos precisava chamar, além dos 12, 3 à parte, para falar ao coração deles. Por quê? Porque o Senhor falou. Por que fala em parábolas? Porque eles de fato não querem ouvir aquilo que o Senhor está falando para eles. Então o Senhor diz: vou falar parábolas. Se alguém tem ouvido, quando a gente vai para o original, não é se alguém tem ouvidos. Se você tem um problema no ouvido direito, e graças a Deus tem o esquerdo, dá para ouvir. Se é o inverso, também dá para fazer isso. Lá na palavra, lá no livro de Apocalipse, assim: se alguém tem ouvido, singular, um só funcionando. Se alguém tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eles não quiseram ouvir. E o nosso adversário no meio, e tudo isso que estamos falando aqui, irmãos, vai acontecer entre os fariseus, os saduceus e os herodianos, entre os sacerdotes, os escribas, entendeu? E algumas vezes entre os levitas. As coisas estão acontecendo e o Senhor está falando isso para eles. E em determinado momento, lá em Mateus capítulo 11, verso 19, nosso adversário, quando não gosta de alguém, ele gosta de fazer caricatura. E aí vem Jesus, que diz assim: João Batista não comia nem bebia essas comidas que nós comemos e bebemos. Comia gafanhoto, bebia mel silvestre, se vestia com peles de camelo. E se o Senhor permitir, um dia gostaria de gastar um tempinho falando sobre João Batista. E falando do deserto, tão importante para ele como também para nós. E aí o que é que aconteceu? Naquele exato momento ali, ele não era como João Batista, ele era estranho. E aí o que é que o inimigo soprou nos ouvidos dele? Ele é um comilão e um beberrão. Jesus nunca foi comilão e nem beberrão.
Mas é isso que o inimigo faz, irmãos. Ele desfigurou, podemos assim dizer, o entendimento daquela nação através dessas pessoas para rejeitar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas, vamos lá para o livro de Marcos, graças a Deus. O Senhor não tinha só Jerusalém, e eu quero já antecipar para os irmãos, o Senhor não desiste desse povo não, e não desiste dessa cidade. No final, eles vão ser redimidos segundo a vontade do Senhor. Quando eu falei para os irmãos lá no livro de Marcos, a introdução que o Senhor deu, podemos assim dizer, que o Espírito Santo dá para aquele momento ali, é aquela introdução acerca do cego Bartimeu. Cego, mendigo e que tinha uma capa. Vocês lembram disso? Cego era aquela nação. Mendiga, pensavam que eram ricos e não eram. E por que tinha uma capa? É como diz um irmão entre nós, acho que ele não está aqui não, ele disse que alguns irmãos são capudos. Não existe nessa palavra, entendeu? Mas veste uma capa babilônica. É interessante, não sei porquê, mas naquele exato momento ali que ele vê o Senhor, Bartimeu vê o Senhor, Bartimeu ouve que o Senhor está passando, a primeira coisa que Bartimeu começa a fazer é clamar por misericórdia. Mas em determinado momento ele lança a capa de fora para longe, você percebeu? Ele lançou a capa fora. E aí o mendigo e cego ele começou a ver e ele foi enriquecido pela pessoa do Senhor. Então houve uma preparação para depois o Senhor entrar em Marcos capítulo 11. Aqui também, quando o Senhor vai falar sobre Betânia, o Senhor também prepara eles. Lucas capítulo 10, versículo 25, diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas. Olha de novo eles aqui. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio cair em mão de salteadores. Novamente aparecem esses personagens aqui, salteadores. E ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, e ele estava em um caminho. Os quais, depois de tudo lhe roubarem e de lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Quem deixou aquele homem semi-morto? Quem? Saul? Não foi isso que eles fizeram também com a nação de Israel? Deixaram semi-mortos. Casualmente, o Senhor é maravilhoso, o Senhor gosta de aguçar a nossa percepção e nos colocar assim num cantinho que não tem jeito de você sair, para que você possa, para que eu possa, para que nós possamos considerar algumas coisas. E o Senhor está falando para o intérprete da lei, e olha o que o Senhor faz. Versículo 31. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, se compadeceu dele, teve misericórdia, pegou aquela pessoa que foi massacrada, deixada como semi-morto, cheio de ferimento, e cuidou dela. Passou de largo. Não é isso que um bandido faz quando vê uma pessoa ferida? É da sua natureza, irmãos. É da sua natureza. É da nossa natureza. Ele pode ser sacerdote, mas ele fez o quê? Passou de largo. Estava pouco se importando com o que estava acontecendo com aquela pessoa.
Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar. Então você tem uma pessoa que é sacerdote, que cuida dos interesses do Senhor, se torna mediador, está cuidando, está trazendo Deus para o povo, mas o Deus que ele traz para o povo em todo o seu conhecimento, como o Senhor está confrontando aqui esse intérprete da lei, não serviu para nada, para ajudar ninguém. E agora vem um levita, que é aquele tipo de pessoa que cuida de coisas práticas, e diz no versículo 32, semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo, fez a mesma coisa, passou de largo. Agora vem um samaritano, que é uma mistura de gentio com judeus, mas não vou entrar nos detalhes aqui para não perder tempo. Vem um samaritano, que é uma mistura de gentios com judeus, que eram rejeitados pelos judeus, e diz aqui que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Estranho, né? E chegando, pensou-lhe os ferimentos, cuidou dos ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal, desceu do seu animal, colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários, pare aí, e vamos ler aqui 2 Pedro. Deixa eu ver se... Segunda Pedro capítulo 3, versículo 8 diz assim: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer para com o Senhor. É Pedro que está falando pelo Espírito, não sou eu. Um dia é como, e 1000 anos como. Então, isso aí, 1000 dias, ou um dia como 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. E chegando-se pessoa dos ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários. Denário, a gente sabe que é o salário do trabalhador de um dia. Então tirou 2 denários, então que o Senhor estava indicando para essa hospedaria, de que aquela pessoa ferida ia ser tratada por quantos dias? 2 dias. Mas o Senhor ainda acrescenta uma coisa. No dia seguinte tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastastes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Essa pessoa, esse samaritano, ele colocou a pessoa na hospedaria, deu 2 denários para que fosse cuidado aquele que estava como semi-morto, e depois diz assim: quando eu voltar, ele ia voltar. Olha só, irmão, que coisa preciosa. Quanta dedicação e quanto amor esse samaritano tem por essa pessoa ferida. Colocou sobre o seu animal, cuidou das suas feridas, coloca na hospedaria, paga o que vai ser feito ali. E o Senhor diz: se eu tardar, eu pago também o que tiver sobrando aí. Mas o Senhor vai voltar. Mas o samaritano aqui está dizendo que ele vai voltar. Irmão, quanto tempo que o nosso amado Senhor deixou essa terra? 2000 anos. Isso do nosso calendário. Passou um pouquinho? Passou, estamos em 2000 e quanto? 21. Então passou um pouquinho. E o Senhor vai voltar? Vai voltar para buscar quem? Quem estava morto, semi-morto, ferido, e que ele cuidou das feridas e colocou sobre o seu próprio animal. Entende? E aí o que é que acontece aqui? Versículo 36 diz assim: qual destes 3 te parece ter sido o homem, o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. O que usou de misericórdia não foi o sacerdote, o que usou de misericórdia não foi o levita, o que usou de misericórdia, esse samaritano. E você interpreta, tem muitas interpretações acerca desse samaritano. Então vou deixar você para interpretar da sua maneira.
e o que o texto diz aqui. Aí diz o seguinte: respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus disse: vai e procede tu de quê? De igual modo. Aí ele vai entrar agora em Betânia, apesar de não estar explícito aqui, mas a gente vai ver em outros textos. Olha aqui, irmão, uma coisa interessante. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Esse povoado aqui é Betânia. E certa mulher chamada Marta, olha o que é que ela fez: hospedou na sua casa. Interessante, né? Da hospedaria, quando Jesus vai para a casa de Marta aqui, a primeira coisa que Marta faz é hospedar o Senhor. Tinha uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Irmãos, quando o Senhor entrou nesse povoado, duas pessoas são identificadas aqui. Uma é Marta e a outra é Maria. O que Marta faz? Marta é aquele tipo de irmão e de irmã que ele é agitado por natureza. Ele gosta de servir. Ele não fica quieto. Mas ele está... Esperamos em Deus, alguns de nós somos assim, que estejamos fazendo de coração a pessoa do Senhor. E a primeira coisa que Marta, quando viu o Senhor, hospedou imediatamente. E a segunda coisa que Marta fez foi preparar muitas coisas para o Senhor, muitas guloseimas, muita coisa foi preparada por Marta naquele dia. E Maria estava assim como... os irmãos estão sentados aí, mas ela ainda estava numa atitude mais reverente ainda. Ela estava quedada aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos. E Marta agitada: tem que fazer, entendeu? Mas não, Maria não fez nada. Maria continuou quedada aos pés do Senhor. Enquanto Marta se agitava, o Senhor chamou a atenção de Marta: Marta, Marta, Jerusalém, Jerusalém, vocês gostam de fazer as coisas, mas eu não chamei vocês para fazer as coisas, eu me chamei para vocês estarem aos meus pés. Essa parte aqui dela não vai ser tirada não. Você não vai obrigar ela a sair da minha presença para fazer coisas para mim. O que eu quero nesse exato momento, o que o Senhor está dizendo é: eu quero ouvidos, eu quero coração, eu quero uma atitude reverente, eu quero temor, eu quero que alguém esteja aos meus pés. A melhor parte, irmãos, da vida cristã não é fazer para, é fazer a Ele, diretamente a Ele. Porque o que estamos fazendo diretamente à pessoa do Senhor vai refletir no que estamos fazendo uns para os outros. E você vai ver mais para frente, quando nós chegamos lá no livro de João, capítulo 11, se eu não estou enganado, você vai ver claramente que é dado um banquete em Betânia, e o Espírito Santo faz questão de registrar algo ali maravilhoso, em poucas palavras. Diz que Marta servia, mas agora o serviço de Marta aqui, mesmo na hospedaria, não é o serviço apropriado, não é o serviço totalmente adequado. Então muitas vezes nós queremos, pela nossa agitação, nós queremos ser tirados daquilo que precisamos fazer primeiro, irmão, é estar na presença do Senhor, depois a gente faz as coisas. Muitas vezes a gente pensa que fazendo muitas coisas estamos agradando ao Senhor. O Senhor diz: fazendo uma só coisa vocês me agradam, estando aos meus pés, ouvindo os meus ensinamentos. É como falei para os irmãos, o Senhor não ensinou ninguém a pregar, mas o Senhor está ensinando aqui Marta e Maria também, e Lázaro, está ensinando a eles a orarem, a ter relacionamento com o Senhor.
O que é, irmãos, a igreja? É um aspecto, Betânia é um aspecto, não é tudo. Porque tem alguns irmãos compartilhando, algumas literaturas por aí, eu poderia citar alguns nomes, que eles dizem que o que nós precisamos ser hoje é Betânia, mas ignoram e colocam do lado muitas coisas. Irmãos, Betânia é um aspecto da igreja. Betânia é um lugar onde, por exemplo, alguém se converte, e essa pessoa que se converte é trazida para onde? Para a hospedaria. A hospedaria é Betânia, é a igreja. Nesse lugar a pessoa deveria ter o quê? Suas feridas cuidadas, ser lidado com aquilo que machucou ela, aquilo que deixou aquela pessoa semi-morto, que na linguagem do Novo Testamento nós estamos mortos de fato em nossos delitos e pecados. O que é a igreja? A igreja deveria ser um lugar, irmãos, onde as pessoas chegam e nós pudéssemos cuidar dessas pessoas, ou sermos cuidados, independente de qual foi a vida dela lá fora. Mas isso depende do quê? De um relacionamento com a pessoa do Senhor. Se nós nos relacionarmos de forma errada e compreendermos errado o evangelho que estamos recebendo, vamos nos tornar pessoas legalistas. Vem a pessoa que caiu no adultério aí, apedreja e mata logo. Vem um publicano, ladrão, viu? Cuidado, viu, irmão? Negócio com publicano não dá certo não, viu? Irmão, a igreja deveria ser o lugar onde nós temos as nossas feridas cuidadas. Mas não é um amor irresponsável. É um amor com discernimento. É um amor com responsabilidade. É um amor que honra a pessoa do Senhor antes de honrar a própria pessoa que você está cuidando. Entendeu? Então, o que está acontecendo aqui é que essa irmã, Maria, ela tomou um lugar realmente que precisava tomar. Tem muitas coisas para serem faladas aqui, mas o tempo não dá, mas a gente pode voltar, não tem problema nenhum. Mas vamos avançar um pouco mais para João capítulo 11. E a gente vai identificar mais claramente esse povoado. João capítulo 11, verso 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, os irmãos de Lázaro dizer a Jesus, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse-lhe Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Irmão, que coisa! O Espírito Santo faz questão de registrar por João aqui que Jesus amava quem? Lázaro, Maria e Marta. E Lázaro estava o quê? Enfermo. Mas aí o Senhor se demora 2 dias. Eu disse: oxe, se eu amo aquela pessoa, imagine, o Senhor nos guarde aqui, o Senhor nos livre disso. Mas a gente está na reunião e daqui a pouco a gente recebe a mensagem: fulano, conhecido seu, o Senhor guarde, o Senhor nos guarde, mas aconteceu uma situação, o que é que você faz? Mas por que você sai correndo? Porque você ama, não é isso? Você vai em direção àquela pessoa, mas Jesus amava e não foi. Você compreende o que o Senhor está querendo tratar com eles aqui? Parece ser simples, né? Mas o assunto aqui ainda é relacionamento. Conhecer o coração do Senhor, conhecer o que o Senhor está fazendo, conhecer a mente do Senhor para aquela situação que eles estão vivendo. E a gente vai perceber depois que o que é que acontece com Lázaro? Morre. E o Senhor só sai daquele lugar onde ele estava para ir para Betânia 4 dias depois. E Lázaro já cheirava mal.
E as duas irmãs, tanto Marta como Maria, vão dizer o seguinte: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, e alguns disseram assim, aquele que abriu os olhos aos cegos não poderia curar essa enfermidade. Mas aí Lázaro morre, e acontece de que, depois que acontece o ocorrido, no versículo 21 diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedis a Deus, Deus te concederá. Olha a fé de Marta. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Olha a teologia de Marta. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Olha a expressão de revelação que Marta teve. E está declarando aqui para a pessoa do Senhor: sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o quê? O Cristo, Filho do Deus vivo. Não dá para tocar, irmãos, tem muitos aspectos aqui, mas uma das coisas que se chama a atenção, quando o Senhor estava ali em Mateus capítulo 16, com os discípulos, o Senhor leva os discípulos para longe daquela situação caótica de Jerusalém, e o Senhor pergunta a eles, indo de caminho, e pergunta a eles o seguinte: quem diz o povo ser eu? Aí diz: Elias, João Batista e alguns dos profetas. Aí o Senhor vira para eles assim: mas vós, quem dizeis que eu sou? E aí o Senhor chega para, Pedro chega tendo revelação da parte do Pai e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor acrescenta: não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu quem tu revelou. Agora aqui, irmão, nesse contexto simples, o Senhor não precisou tirar Marta para levar para longe. O Senhor não precisou perguntar a Marta quem era ele. Marta está dizendo, irmãos, que recebeu também a mesma revelação da parte do Pai. Marta está dizendo aqui que ele de fato é o Cristo, Filho do Deus vivo. E isso, irmãos, é um grande privilégio para vocês, irmãs. Porque o Senhor, em Mateus 16, falou para os irmãos. Olha que coisa complexa, os irmãos. Precisa ser tirado do seu contexto. Precisa ser levado de caminho para outro lugar. Jesus precisa perguntar quem é que eles estão ouvindo, quem é. Você já viu como nós homens somos complicados? Se deixássemos aqui, entendeu? Acho que seria bem interessante uma reunião onde os maridos fiquem sentados aí, as irmãs, as mulheres casadas levantem, chegam aqui, e as solteiras também dizem: o que é que você acha que é o homem? É um bicho complicado. Mas na ótica do Senhor, muito interessante, o Senhor chega simplesmente, coloca essas coisas aqui para ela. Marta simplesmente: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. Tão simples, irmão, tão simples. Quando o Senhor ressuscitou, quem é que estava lá? Os irmãos, as irmãs. Quem acompanhou de longe o Senhor, mesmo estava de longe por causa da ignomínia, por causa o Senhor estava despido, e assim eram crucificadas as pessoas para passar mais vergonha ainda. Quem é que acompanhou o Senhor? As irmãs. Quem assistia ao Senhor financeiramente? As irmãs. Quem estava o tempo todo com o Senhor? As irmãs. A igreja é o lugar, irmão, você vai perceber aqui, estou terminando por causa do tempo, mas a igreja é o lugar onde, na nossa ótica de irmãos, as irmãs devem menos aparecer. Mas aqui em Betânia, nesse aspecto, você tem uma irmã representando o serviço e a outra irmã representando o temor do Senhor em adoração, reverência e ouvido para ouvir a pessoa do Senhor. No tempo não dá para poder continuar, mas você vai perceber
que outros dois personagens aparecem aqui. Um nós citamos, que é Lázaro. Qual é o texto na Bíblia que fala que Lázaro falou alguma coisa? Nenhum. E qual é o outro personagem que é citado também no livro aqui em Betânia, nessa aldeia? É Simão, o leproso, que é citado em alguns textos. Qual é a fala de Simão leproso? Nenhuma. O que é que o Senhor está querendo chamar a nossa atenção? Isso é a atenção dos irmãos e a atenção das irmãs. Que na igreja, nós precisamos, tanto irmãos como irmãs, ter essa atitude dessas duas irmãs. Ter essa atitude, irmãos, de serviço e de reverência à pessoa do Senhor. Não importa se você é irmão, não importa se você é irmã. Essas irmãs aqui estão dizendo o que é Betânia. E a gente vai ver depois que Betânia é o lugar onde o Senhor tem os frutos que Ele tanto desejou em Jerusalém, mas Ele não encontrou. Por isso Ele entra e sai e vai passar as noites em Betânia. E uma coisa muito preciosa, Ele é hospedado, Ele não tem onde reclinar a cabeça, mas Ele é hospedado lá. Ele não veio para ser servido, Ele é servido lá. Ele não é recebido, Ele é recebido lá. Ele é desprezado, humilhado, mas Ele lá é honrado, respeitado e colocado no seu devido lugar. É reconhecido como Filho de Deus, reconhecido como Cristo, Filho do Deus vivo. Lá em Jerusalém Ele não é ouvido, mas em Betânia Ele é ouvido. Lá em Jerusalém Ele é comilão e beberrão. Mas aqui, irmãos, em Betânia, tem disputa para convidar Ele para comer e beber. Já viu? Isso é Betânia. E isso deveria ser um aspecto, não é tudo, um aspecto do que é a igreja espiritualmente falando. Deveríamos, irmãos, estar muito parecidos com Betânia. Tem muita coisa para falar, mas vamos parar por aqui. Eu acho que é suficiente. Que o Senhor nos ajude. O Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça ver realmente o interesse do Senhor, mais do que temos visto. Amém. Senhor, colocamos o que falamos aqui diante do Senhor e diante, Senhor, também dos irmãos. E como disse um dos seus servos no passado, muitas vezes no meio, Senhor, do grão nós oferecemos a palha. Mas o Senhor mesmo, Senhor, pelo Teu Espírito, possa separar a palha do grão e nós possamos, Senhor, desfrutar daquilo que é meramente o fruto diante do Senhor. Que o Senhor seja poderosamente com o nosso espírito, nos fortalecendo, nos enchendo de Ti mesmo e nos levando a uma condição espiritual de Betânia diante do Senhor. No nome do Senhor Jesus. Colocamos o que falamos aqui em Tuas mãos e se alguma coisa pecamos, Senhor, ainda contra Ti, nós pedimos que o Senhor me purifique, nos cubra com Seu sangue. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os avisos estão com o brother Aurélio. Amém, irmãos.